Como o Irã lutaria contra os Estados Unidos se o confronto eventualmente ocorresse, tem sido uma especulação razoavelmente frequente. Kenneth Adelman, ex-assessor do secretário de Defesa Donald Rumsfeld e figura proeminente da comunidade de política externa dos Estados Unidos, previu em 2002 que uma guerra para derrubar o líder iraquiano Saddam Hussein seria uma moleza. O presidente Donald Trump não sabemos se leva em conta o relativo insucesso de Adelman e seu otimismo exagerado. Apesar de ter abortado o ataque aéreo planejado contra o Irã no último minuto, e disto teremos de falar muitas vezes ainda, pois as pessoas ainda não compreenderam o quão perto estivemos do início de um conflito que poderia se espalhar pelo mundo. Apesar disto, Trump depois alertou os líderes iranianos de que a opção militar ainda permanecia sobre a mesa. Ele acrescentou que se os Estados Unidos usassem a força contra o Irã, Washington não colocaria as botas no chão, mas travaria o conflito inteiramente com o vasto poder aéreo e naval dos Estados Unidos. Bom, isto você já soube em vídeos anteriores. Trump não demonstrou vacilo em suas declarações sobre o resultado do ataque, se ele ocorresse. Ele afirmou que tal guerra não duraria muito tempo, e isso significaria a obliteração do Irã. Entretanto, uma coisa é tentar intimidar o adversário, outra, os fatos. A história está repleta de exemplos de guerras que os líderes políticos e o público em geral erroneamente acreditavam que seriam rápidas e fáceis. Quando Abraham Lincoln optou por enfrentar a secessão dos Estados do Sul com força, seu pedido inicial de tropas era apenas para alistamentos de 90 dias. As pessoas em Washington, D.C., estavam tão confiantes de que o exército da União iria esmagar os rebeldes na iminente Batalha de Manassas, que centenas de pessoas saíram em carreatas para assistir o provável campo de batalha. Eles trataram como uma espécie de show, em alguns casos completo até com cestas de piquenique. 4 anos depois, e mais de 500 mil soldados americanos estavam mortos. Líderes e populações nas principais capitais europeias em 1914 exalavam otimismo de que a nova guerra terminaria em questão de meses, com o lado deles ganhando uma gloriosa vitória, é claro. Mais uma vez, a situação não acabou como planejado. O conflito, projetado para ser rápido e relativamente sem sangue, se tornou num massacre prolongado e horrível que consumiu milhões de jovens vidas, derrubando sistemas políticos estabelecidos na Alemanha, na Áustria-Hungria e na Rússia, e introduzindo o fascismo e o comunismo. Uma linha comum nos vários erros foi a suposição de que a fase inicial de um conflito seria totalmente decisiva. Esse foi o erro de Adelman. O encontro militar de Washington com as forças de Saddam também representavam ser uma moleza. O decrépito exército iraquiano não seria páreo para os invasores liderados pelos Estados Unidos. Quando Saddam caiu do poder, o presidente George W. Bush voou em um porta-aviões americano que exibia uma enorme e mais tarde infame faixa onde estava escrito "Missão cumprida". No entanto, a vitória militar inicial provou ser apenas o começo de uma dor de cabeça gigantesca para os Estados Unidos. Em alguns meses, uma insurgência se levantou contra a força de ocupação dos Estados Unidos e a instabilidade política que beirava a guerra civil assolou o Iraque, abrindo caminho para a ascensão do ISIS. Na última contagem, mais de 4.400 soldados americanos pereceram perseguindo a missão no Iraque, e os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão. Não foi exatamente um piquenique. É isso que torna a ideia de facilidade sobre uma guerra com o Irã tão preocupante. Os que pensam assim assumem implicitamente que os Estados Unidos têm controle absoluto sobre os processos de retaliação e escalada. Autoridades dos Estados Unidos fizeram a mesma suposição falha no Iraque, como já dito, e décadas antes no Vietnã.
Mesmo adversários inferiores em termos de capacidades militares convencionais podem ter inúmeras opções para travar uma guerra assimétrica. E essa estratégia pode se tornar uma guerra de atrito que inflige sérios danos aos Estados Unidos militarmente superiores. O Irã pode ser especialmente eficaz se adotar tal estratégia. De fato, até mesmo no estrito sentido militar, as capacidades iranianas estão longe de serem triviais. O almirante reformado James Stavridis observa que o Irã tem capacidade de guerra assimétrica excepcionalmente forte em várias áreas. Stavridis diz que, abre aspas, cyberataques, táticas de pequenas embarcações, submarinos a diesel, forças especiais e mísseis de cruzeiro de superfície são todos ativos de alto nível. Eles também são muito experientes em empregá-los no ambiente exigente do Oriente Médio, fecha aspas. Além de utilizar suas capacidades militares diretas, Teherã poderia convocar sua rede de aliados políticos e militares xiitas no Oriente Médio para causar estragos nos Estados Unidos. O Irã mantém laços muito estreitos com o Hezbollah no Líbano e várias milícias xiitas no Iraque. A força residual dos Estados Unidos implantada no Iraque pode ser especialmente vulnerável a assédios e ataques letais. E não se deve ignorar ou desconsiderar o papel potencial da maioria xiita no Bahrein, por ora sob controle. Se o seu descontentamento fervilhante no regime controlado pelos sunitas que Washington apoia explodir em conflito, a administração Trump poderia achar cada vez mais difícil continuar baseando a Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein. Ir à guerra contra o Irã não seria uma questão menor, e o presidente Trump sabe disto. Por isto, o Irã age de forma diferente do restante dos adversários, não chegando nem a piscar diante das ameaças norte-americanas. Com esta atitude de não recuo, eles já demonstraram estar prontos para eventual confronto. Vejo algumas pessoas comentando em vídeos passados demonstrando não ter entendido a gravidade do fato de que um conflito ali será diferente do que vimos até agora e muito possivelmente desencadeará algo que tende a se alastrar pelo mundo. Atacar o Irã pode desencadear um pesadelo prolongado e custoso, tanto no tesouro quanto em vidas. A deputada democrata Tulsi Gabbard, pré-candidata presidencial democrata, profetiza dizendo que uma guerra contra o Irã faria a guerra do Iraque parecer uma moleza. Claro que, para analisarmos as coisas com clareza, é preciso lembrar que os democratas já demonstraram ter certa simpatia ao regime iraniano, tanto que Obama fez o acordo nuclear que beneficiou enormemente os atuais detentores do poder no país persa. Teherã certamente tem maneiras de retaliar a agressão dos Estados Unidos e intensificar o confronto bilateral. Mas, como muitos de vocês sabem, o que está escrito parece ser inevitável. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.